Traição tem cheiro. Eu senti esse cheiro quando minha própria filha sorriu ao assinar os papéis da casa que eu daria a ela. Não era um sorriso de gratidão, era um sorriso de vitória, como se ela tivesse me derrotado em algum jogo que eu nem sabia que estávamos jogando. Meu nome é Zuleide Mendonça, tenho 67 anos, e o que vou contar hoje marca o capítulo mais doloroso da minha vida. Nunca imaginei que depois de décadas de sacrifício como mãe, eu seria tratada como um fardo a ser descartado assim que possível. Quando nos tornamos mães, entregamos nosso coração para caminhar pelo mundo fora do nosso corpo. Sentimos suas dores, comemoramos suas vitórias e aceitamos seus erros. Patrícia era minha caçula, nascida após uma gravidez difícil que quase me custou a vida. Talvez por isso, desde o começo, tive com ela uma relação diferente. Enquanto Henrique, meu primogênito, cresceu compreendendo o valor do trabalho e do respeito, Patrícia parecia absorver meu amor e cuidado, como se fosse obrigação minha fornecê-los. Ainda consigo ver claramente o momento em que tudo mudou entre nós. Foi no Cartório Fonseca, um prédio antigo no centro de Recife, com aquelas janelas altas coloniais e um ventilador de teto que girava preguiçosamente, espalhando o ar abafado de fevereiro. O tabelião, seu Juvenal, um senhor de quase 70 anos que conhecia minha família há décadas, organizava os papéis da escritura com suas mãos enrugadas. Minha advogada, doutora Cecília, estava ao meu lado, revisando cada cláusula do documento com aquela atenção meticulosa que sempre admirei nela. E então estava Patrícia, com seu cabelo perfeitamente arrumado e unhas impecáveis, segurando a mão do marido, Antônio, como se precisasse de apoio para não demonstrar a ansiedade que transparecia em seus olhos. Aqueles mesmos olhos que, quando criança, me olhavam com amor quando eu chegava cansada da fábrica têxtil, depois de trabalhar por mais de 12 horas tentando manter o negócio que meu marido havia deixado quando faleceu. A vida não foi fácil para mim depois que fiquei viúva. A indústria têxtil em Recife passava por dificuldades e eu tinha 2 crianças para criar sozinha. Muitas noites dormia apenas 4 horas, entre administrar a fábrica e cuidar dos meus filhos. Minhas mãos, antes macias e delicadas, ganharam calos e marcas de trabalho. Meus cabelos embranqueceram precocemente e as rugas começaram a surgir antes do tempo. Mas eu nunca reclamei. Fiz tudo por amor, por devoção aos meus filhos. A mansão dos Ipês, onde criamos tantas memórias, nunca foi apenas uma casa para mim. Era o símbolo da nossa família, das nossas raízes, da nossa história. Cada canto guardava uma lembrança. A marca na parede da cozinha, onde eu media a altura dos meus filhos a cada aniversário. O degrau da escada que rangia e anunciava quando Henrique chegava tarde da faculdade. O quarto de Patrícia, decorado com tanto cuidado, com as cortinas de renda que eu mesma costurei nos poucos momentos livres que tinha. Mas para Patrícia, nossa casa era apenas um endereço, um bem material. Algo que com o tempo passou a não ser suficientemente luxuoso para seu novo círculo social. Quando ela se casou com Antônio, um homem ambicioso que trabalhava com vendas de produtos químicos, percebi como ela começou a se afastar cada vez mais. As visitas ficaram raras e sempre apressadas. Telefonemas só quando precisava de algo. E sempre as mesmas desculpas. Estou muito ocupada, mãe. A vida está corrida. Tenho compromissos importantes. Foi numa dessas raras visitas que ela mencionou, como quem não quer nada, que sonhava com uma casa no condomínio Altos do Atlântico. É o lugar mais exclusivo de Recife agora, mãe. Todo mundo que importa mora lá. Seus olhos brilhavam não pelo desejo de construir um lar, mas pelo status que aquele endereço representava. Algo dentro de mim se quebrou naquele dia. Talvez fosse a intuição que as mães desenvolvem, ou talvez fossem os pequenos sinais que eu vinha ignorando por anos. As conversas sussurradas entre ela e Antônio que cessavam quando eu entrava na sala. O jeito como eles olhavam para os móveis antigos da nossa casa, avaliando seu valor. Como Patrícia perguntava, com frequência cada vez maior, sobre meus investimentos, sobre o futuro da fábrica, sobre meu testamento. Decidi então fazer um teste. Anunciei que estava considerando dar a eles uma casa nova, como presente pelos 5 anos de casamento.
A mudança foi imediata. De repente, Patrícia passou a me visitar semanalmente. Trazia pequenos presentes, perguntava sobre minha saúde, até se ofereceu para me levar ao médico para aquele check-up que você vem adiando, mãe. Encontrei uma casa no condomínio Altos do Atlântico. Não era a mais bonita ou a melhor localizada. Na verdade, tinha problemas estruturais sérios que estavam cuidadosamente disfarçados por uma pintura recente e uma decoração estratégica. Havia também dívidas consideráveis de IPTU atrasado e problemas com a documentação que eu, com a ajuda da doutora Cecília, consegui temporariamente ocultar. Quando levei Patrícia para conhecer a casa, ela mal disfarçou o desapontamento ao ver que não era uma das mansões à beira-mar que o condomínio oferecia, mas rapidamente se recuperou quando percebeu o endereço e o status que ele representava. Não fez perguntas sobre a estrutura, não quis verificar documentação, não se importou com detalhes que qualquer comprador responsável checaria. Só queria a casa. E rápido. Marquei a assinatura da escritura para uma terça-feira. Lembro-me perfeitamente porque era o dia que costumávamos visitar o túmulo do meu marido, uma tradição que Patrícia havia abandonado há anos. Cheguei ao cartório mais cedo para finalizar alguns detalhes com doutora Cecília e seu Juvenal. Tínhamos um plano baseado não em vingança, mas em proteção. Minha proteção. Quando Patrícia e Antônio chegaram, ela mal conseguia disfarçar a ansiedade. Sorria de forma exagerada, me abraçou com um afeto que não demonstrava há anos. Mãe, você não sabe o quanto isso significa para nós, disse ela com uma falsidade que me cortou como uma lâmina afiada. Começamos o processo. Papéis foram lidos, explicações foram dadas, assinaturas foram feitas. O ar-condicionado zumbia suavemente, contrastando com a tensão que eu sentia crescer. E então, quando coloquei minha assinatura no último documento e passei a caneta para Patrícia, aconteceu. Ela olhou para Antônio, apertou sua mão e, com um sorriso que jamais esquecerei, exclamou alto o suficiente para todos no cartório ouvirem. Graças a Deus! Agora vou me livrar de você, sua velha. O tempo pareceu congelar. Seu Juvenal derrubou os óculos de surpresa. Doutora Cecília colocou a mão no meu ombro, em um gesto silencioso de apoio. E eu? Eu não demonstrei surpresa. Não derramei uma lágrima. Não levantei a voz. Apenas disse, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu já imaginava isso. Você sabe o que é olhar nos olhos da sua própria filha e não reconhecer nada do bebê que você embalou nas noites frias, da criança que você protegeu de pesadelos, da adolescente que você consolou após o primeiro coração partido? Você consegue imaginar a dor de perceber que, para a pessoa que você mais amou na vida, você não passa de um obstáculo a ser removido? Muitos me perguntam se não havia sinais, se eu realmente não percebi antes. A verdade é que o amor nos cega. Escolhemos acreditar no melhor das pessoas que amamos, mesmo quando todas as evidências apontam para o contrário. Talvez eu tenha visto os sinais e escolhido ignorá-los. Talvez eu tenha alimentado essa ingratidão com minha própria generosidade sem limites. Mas naquele momento, no cartório Fonseca, com o ventilador de teto girando lentamente acima de nós, algo dentro de mim se fortaleceu. Não era mais apenas a mãe dedicada, a viúva trabalhadora, a empresária incansável. Era uma mulher que finalmente compreendia que amor próprio e dignidade precisavam estar acima até mesmo dos laços de sangue. Minha história com Patrícia começou há 38 anos, numa madrugada chuvosa de março em Recife. Lembro-me como se fosse ontem do momento em que a coloquei pela primeira vez nos braços, tão pequena e frágil, com os olhinhos apertados contra a luz forte da sala de parto. Carlos, meu marido, chorava ao meu lado. Ela é perfeita, ele disse. E realmente era. Nunca imaginei que aquela criaturinha que dependia inteiramente de mim se tornaria a mesma pessoa que, décadas depois, me enxergaria apenas como um fardo. Nossa vida era simples, mas próspera. A fábrica têxtil que Carlos havia herdado do pai dele estava em ascensão, surfando na onda da indústria pernambucana dos anos 80. Morávamos na mansão dos Ipês, não por ostentação, mas porque a casa pertencia à família dele há gerações. Uma construção majestosa,
com janelões coloniais, piso de madeira maciça que estalava sob nossos passos, e um jardim onde plantei cada uma das flores e árvores frutíferas com minhas próprias mãos. Henrique, nosso primogênito, tinha apenas 4 anos quando Patrícia nasceu. Desde o início, ele demonstrou um amor protetor pela irmãzinha, sempre querendo ajudar a trocar fraldas, dar mamadeira, contar histórias para ela dormir. Eram tempos de felicidade pura, daquelas que a gente só reconhece quando já passaram. Tudo mudou quando Carlos morreu. Um infarto fulminante durante uma reunião de negócios. Henrique tinha 12 anos, Patrícia apenas 8. Lembro-me de vê-los lado a lado no velório. 2 crianças de preto, tentando compreender por que o pai não acordava, por que a mãe não parava de chorar. Naquele dia, prometi a mim mesma que eles nunca sentiriam falta de nada, que eu seria forte o suficiente por nós 3. Assumi a fábrica numa época em que mulheres empresárias eram vistas com desconfiança. Os fornecedores tentavam me enganar, os clientes questionavam minha capacidade, os funcionários testavam minha autoridade. Saía de casa às 5 da manhã e voltava frequentemente depois das 9 da noite. Nos primeiros meses, perdi 12 quilos e ganhei os primeiros cabelos brancos. Minha mãe, Dona Teresa, veio morar conosco para cuidar das crianças enquanto eu lutava para manter nosso sustento. Foi ela quem primeiro notou as diferenças no comportamento de Patrícia. Essa menina tem um buraco dentro dela que nada preenche, Zuleide. Ela me disse uma noite, enquanto passávamos a roupa das crianças para a escola. Na época, interpretei como exagero de avó. Hoje, percebo o quanto ela estava certa. Enquanto Henrique compreendia nossas limitações temporárias, Patrícia parecia ressentir cada não que eu precisava dizer. Quando não pude comprar a boneca importada que ela queria, fez um escândalo na loja. Quando expliquei que não poderíamos viajar para Disney naquele ano, como os pais da melhor amiga dela fariam, ela me acusou de não amá-la. A cada negativa, eu compensava trabalhando mais horas, assumindo mais riscos no negócio, apenas para ver um sorriso no rosto dela. Foi esse padrão que estabelecemos. Patrícia exigia, eu cedia. Quando não conseguia atender suas demandas imediatamente, ela se afastava emocionalmente, me tratando com frieza calculada até que eu encontrasse uma forma de satisfazer seus desejos. Era uma dinâmica doentia que eu, em minha culpa de mãe que trabalhava demais, não conseguia romper. A adolescência apenas intensificou esse comportamento. Enquanto Henrique ajudava na fábrica depois da escola, aprendendo o negócio da família, Patrícia se cercava de amigos de famílias ricas, sempre voltando para casa insatisfeita com o que tínhamos. Por que não moramos em Boa Viagem, perto da praia, como a família da Juliana? Ela questionava. Por que não trocamos de carro? O nosso é tão velho que estou com vergonha de chegar na escola. A fábrica prosperava lentamente, mas os sacrifícios eram enormes. Abri mão de cuidar da minha saúde, de momentos de lazer, de uma possível vida amorosa após a viuvez. Tudo para garantir que meus filhos tivessem oportunidades. Paguei as melhores escolas, cursos de idiomas, viagens educativas. Quando Henrique decidiu estudar administração, vi um alívio para o futuro da empresa. Quando Patrícia escolheu moda, financiei cada centavo dos materiais caríssimos e das viagens para eventos que ela insistia serem essenciais para sua formação. A faculdade de Patrícia foi um desfile de exigências. Primeiro, um apartamento próprio, porque morar com a mãe aos 18 anos é ridículo. Depois, um carro, porque todo mundo na faculdade tem o seu. Uma viagem para Milão para um curso de verão, porque, sem isso, meu currículo não terá valor. Mesadas cada vez maiores, porque você não entende como é caro manter as aparências no meu círculo social. Enquanto isso, Henrique se formou com honras. Recusou minha oferta de um carro novo, preferindo continuar com o usado que tinha desde os 20 anos, e voltou para trabalhar comigo na fábrica. Mãe, você precisa descansar mais. Ele me dizia frequentemente, vendo as olheiras que se tornavam permanentes em meu rosto. Já trabalhei o suficiente por todos nós. Agora é minha vez de assumir as responsabilidades. Foi nessa época que conheci seu Geraldo Pacheco, meu vizinho no Jardim Primavera. Viúvo como eu,
professor universitário aposentado, com uma sabedoria tranquila que me atraiu imediatamente. Começamos a conversar nos finais de tarde, quando eu finalmente chegava em casa e o encontrava cuidando de suas orquídeas no jardim. Ele foi a primeira pessoa que me fez questionar minha relação com Patrícia. "Parece que você está alimentando um poço sem fundo", ele me disse um dia, depois de me ouvir contar sobre o último capricho de Patrícia. Uma bolsa de marca francesa que custou 3 meses do salário de um dos meus funcionários. "O problema não é o dinheiro em si, Zuleide. É que ela nunca aprenderá a valorizar nada se tudo vier fácil demais." Talvez ele estivesse certo, mas era tarde demais para mudar o curso daquela relação. Patrícia se formou sem grandes honras. Trabalhou em algumas boutiques de luxo apenas para ganhar experiência no setor, mas nunca realmente se comprometeu com uma carreira. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia uma nova necessidade. Sempre havia a certeza de que a mãe estaria lá para resolver tudo. Foi em uma dessas boutiques que ela conheceu Antônio Bastos. Alto, bem vestido, com um sorriso encantador e palavras sempre certeiras. Vendedor de produtos químicos para grandes empresas, ele se apresentava como um consultor de negócios internacionais. Desconfiei dele desde o primeiro jantar em que Patrícia o trouxe à mansão dos ipês. Havia algo calculista em seu olhar, especialmente quando observava os detalhes da casa, as pratarias antigas, os quadros que Carlos havia colecionado. "Sua mãe deve ter uma fortuna guardada", ouvi Antônio dizer a Patrícia quando passavam pelo corredor, sem perceber que eu estava no escritório com a porta entreaberta. "Esse lugar deve valer uma grana no mercado imobiliário atual." Quando anunciaram o noivado, 6 meses depois, tentei conversar com Patrícia. "Você tem certeza, filha? Vocês se conhecem há tão pouco tempo?" Ela reagiu com fúria. "Você nunca está satisfeita com nada que eu faço. Sempre criticando, sempre duvidando. Pois saiba que Antônio me valoriza como você nunca valorizou. O casamento foi extravagante, exatamente como Patrícia queria. Uma cerimônia para 300 pessoas no Clube Internacional do Recife, vestido importado de Paris, decoração assinada por um designer famoso, lua de mel em 5 países diferentes. Paguei por tudo, claro. Será meu último grande presente para ela", disse a Henrique, que balançou a cabeça, preocupado com os valores que eu estava assinando nos cheques. O último grande presente durou pouco. Logo vieram os pedidos para investir no primeiro negócio de Antônio, uma importadora de produtos italianos que faliu misteriosamente 6 meses depois, sem deixar registros claros de para onde o dinheiro tinha ido. Depois, foi o apartamento no bairro mais caro de Recife, que eles venderam 2 anos depois por um valor muito abaixo do mercado, em uma transação que nunca entendi completamente. A cada novo fracasso financeiro, Patrícia e Antônio voltavam à minha porta com novas explicações e novos pedidos. Henrique, agora casado e com um filho pequeno, se mudou para a Europa para expandir nossos negócios internacionalmente. "Mãe, eles estão te sugando. Você precisa colocar limites", ele me dizia em nossas chamadas de vídeo semanais. Eu sabia que ele estava certo, mas como uma mãe diz não à própria filha? A gota d'água veio quando descobri, através de Joana, minha fiel empregada há mais de 2 décadas, que Patrícia e Antônio haviam estado em meu escritório na mansão, procurando documentos da fábrica e informações sobre minhas contas bancárias. "Dona Zuleide, não é da minha conta, mas achei estranho. Eles estavam mexendo nas suas gavetas quando voltei da feira. Disfarçaram dizendo que procuravam uma foto antiga, mas vi que os papéis do seu cofre estavam fora do lugar. Naquela noite, não consegui dormir. Repassei mentalmente cada momento da minha relação com Patrícia, cada sacrifício feito, cada decepção engolida. Pela primeira vez, permiti-me ver com clareza o padrão de manipulação que havia aceitado por décadas. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Cecília Fontes, minha advogada de confiança. "Quero uma auditoria completa nas minhas contas dos últimos 5 anos", solicitei. "E quero saber exatamente como estão distribuídos meus bens e quais as implicações legais se eu decidir fazer mudanças no meu testamento." Os resultados da auditoria vieram 3 semanas depois e foram devastadores.
Pequenas somas desapareciam regularmente das minhas contas, sempre em valores que eu poderia não notar imediatamente. Cheques com assinaturas que pareciam muito com a minha, mas não eram. Documentos da fábrica que haviam sido usados como garantia para empréstimos que eu nunca autorizei. O esquema era sofisticado e vinha acontecendo há pelo menos 3 anos. Tem as digitais de Antônio por toda parte, disse doutora Cecília, mostrando-me os documentos. Mas Patrícia certamente está envolvida. Ninguém teria acesso a tantas informações pessoais suas sem a ajuda dela. Ai, foi nesse momento que decidi que precisava fazer algo. Não por vingança, mas por necessidade de proteção. Se continuasse assim, em poucos anos eu estaria completamente arruinada. E então o que aconteceria? Patrícia e Antônio me abandonariam sem um segundo pensamento. Isso era certo. A oportunidade surgiu quando Patrícia mencionou pela 3ª vez naquele mês o quanto desejava uma casa no condomínio Altos do Atlântico. Todo mundo que importa vive lá agora, mãe. Seria um investimento para o seu neto futuro também. Ela ainda não estava grávida, mas usava a possibilidade de me dar um neto como mais uma forma de manipulação. Vou pensar no assunto, respondi, com uma ideia já começando a se formar em minha mente. Na semana seguinte, pedi à doutora Cecília que encontrasse uma propriedade no condomínio. Não das melhores, mas que tivesse a aparência de status que Patrícia tanto valorizava. Encontramos a casa perfeita, uma construção bonita por fora, mas com problemas estruturais sérios que exigiriam uma reforma completa em breve. O telhado estava prestes a desabar. A fiação elétrica era perigosamente antiga e havia infiltrações por toda parte, cuidadosamente disfarçadas com tinta fresca. Além disso, havia 3 anos de IPTU atrasado e uma dívida considerável com a Associação de Moradores. Quando mostrei a casa a Patrícia, ela mal conteve a excitação. Não inspecionou nada além da fachada e da localização privilegiada. Não fez perguntas sobre a estrutura. Não quis ver a documentação completa. Não se preocupou com detalhes que qualquer pessoa minimamente responsável verificaria antes de aceitar um imóvel. É perfeita, mãe. Quando podemos fazer a transferência? Combinamos tudo para a semana seguinte, no cartório Fonseca. Com a ajuda de doutora Cecília e seu Juvenal, o tabelião, preparei 2 conjuntos de documentos. O primeiro, a escritura da casa, continha uma cláusula de usufruto vitalício que garantia meu direito de morar na propriedade até o fim da minha vida. O segundo era uma compilação das provas dos desvios financeiros que Patrícia e Antônio haviam feito ao longo dos anos. Durante os dias que antecederam a assinatura, Patrícia me ligava constantemente, verificando se estava tudo certo, se eu não havia mudado de ideia, se precisava de ajuda com alguma coisa. De repente, eu era a mãe mais amada do mundo. Ela até me convidou para almoçar no restaurante Sabor do Mar, meu favorito, que não visitávamos juntas há pelo menos 2 anos. No dia da assinatura, vesti meu melhor conjunto, arrumei o cabelo e fiz uma maquiagem leve. Queria estar impecável para o que estava por vir. Olhei-me no espelho e mal reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era mais apenas Zuleide, a mãe dedicada, a empresária incansável. Era uma mulher que finalmente havia aprendido a se proteger, mesmo que isso significasse proteger-se de seu próprio sangue. Cheguei cedo ao cartório, como combinado com doutora Cecília. Revisamos cada detalhe, cada palavra dos documentos. Seu Juvenal, que conhecia minha família há décadas, parecia desconfortável com o plano, mas entendeu sua necessidade quando mostrei as provas dos desvios financeiros. A senhora tem certeza disso, dona Zuleide? Ele perguntou, ajeitando os óculos no nariz. Tenho, seu Juvenal. Às vezes o amor precisa ser firme para ser verdadeiro. Quando Patrícia e Antônio chegaram, seus olhos brilhavam de expectativa. Ela me abraçou com um afeto que não demonstrava há anos, enquanto Antônio apertava minha mão com aquele sorriso calculista que eu havia aprendido a temer. E assim começamos o processo que mudaria para sempre nossa relação familiar, levando àquele momento devastador em que minha própria filha revelaria sua verdadeira face, gritando aquelas palavras que nenhuma mãe deveria ouvir. Graças a Deus, agora vou me livrar de você, sua velha. Aquela terça-feira amanheceu diferente em Recife.
O céu estava carregado, anunciando uma daquelas chuvas tropicais que caem de repente, transformando as ruas em pequenos rios. Acordei antes do despertador tocar, às 5:30 da manhã, com uma estranha sensação de calma. Talvez fosse porque, depois de tanto tempo sendo manipulada, eu finalmente tomaria as rédeas da situação. Sentei-me na varanda da mansão dos IPs com uma xícara de café, observando o jardim que cultivei por décadas. As bromélias que plantei quando soube que estava grávida de Henrique, as rosas que Carlos me dava em cada aniversário de casamento, o IP amarelo central que deu nome à nossa casa e que, a cada setembro, explodia em flores douradas como um sol particular no nosso quintal. Quantas histórias aquelas plantas testemunharam, quantos segredos guardavam em suas raízes profundas. Joana me encontrou ali, perdida em pensamentos, e sentou-se silenciosamente ao meu lado. Depois de 25 anos trabalhando em minha casa, ela era mais que uma empregada. Era uma confidente, quase uma irmã. "A senhora tem certeza disso, dona Zuleide?" perguntou ela com aquela franqueza nordestina que sempre apreciei. "Não tem volta depois que assinar os papéis." "Tenho, Joana. Algumas lições só são aprendidas através da dor. Infelizmente, Patrícia escolheu esse caminho." Tomei um banho demorado, deixando a água quente levar embora um pouco da ansiedade que começava a se acumular em meus ombros. Escolhi cuidadosamente minha roupa, um conjunto de saia e blazer azul marinho, as pérolas que Carlos me deu quando Patrícia nasceu, um perfume suave de jasmim. Queria estar elegante, composta, digna para o que estava por vir. Doutora Cecília passou para me buscar às 9:30. No carro, revisamos mais uma vez cada detalhe do nosso plano. Ela havia sido não apenas minha advogada nos últimos 15 anos, mas também uma amiga que me apoiou nos momentos mais difíceis. Foi ela quem me aconselhou quando Henrique decidiu se mudar para a Europa. Ela quem me orientou quando a fábrica enfrentou sua maior crise. Ela quem primeiro suspeitou que algo estava errado com minhas finanças pessoais. "Zuleide, você está pálida", observou ela enquanto parávamos num semáforo. "Quer desistir? Ainda há tempo." Balancei a cabeça, determinada. "Não estou pálida de medo, Cecília. Estou pálida de decepção. Mas seguiremos em frente. É o único caminho agora." O cartório Fonseca ficava num prédio colonial no centro histórico de Recife. Um daqueles lugares onde o tempo parece correr mais devagar, com seus ventiladores de teto antigos, móveis de madeira maciça e o cheiro característico de papel e história. Seu Juvenal nos recebeu na entrada, formal como sempre em seu terno cinza impecável, apesar do calor úmido que se intensificava conforme a manhã avançava. "Dona Zuleide e doutora Cecília, bom dia", cumprimentou ele, com uma pequena reverência. "Está tudo preparado como combinamos. A sala dos fundos, mais reservada." Entramos no escritório designado, uma sala ampla com janelas altas que davam para um pátio interno, onde um pé de jasmim manga florescia, perfumando o ambiente. A mesa central, de madeira escura e entalhes trabalhados, estava arrumada com os documentos organizados em 2 pilhas distintas. A primeira, mais visível, continha a escritura da casa no condomínio Altos do Atlântico. A segunda, parcialmente escondida numa pasta marrom, guardava as provas dos desvios financeiros e a verdadeira armadilha que eu havia preparado. Cecília organizou seus papéis enquanto eu observava a chuva que começava a cair lá fora. Grandes gotas batiam contra as vidraças, criando um ruído de fundo que me lembrava as tardes de infância em Olinda, quando minha mãe me ensinava a fazer renda enquanto esperávamos a tempestade passar. Como seria bom voltar àqueles dias simples, quando o futuro parecia tão cheio de possibilidades e eu ainda não conhecia o gosto amargo da traição. Às 10:45, ouvi vozes no corredor. Reconheci imediatamente o tom exageradamente animado de Patrícia e o barítono controlado de Antônio. Respirei fundo, ajeitei a postura e preparei meu melhor sorriso. Aquele que aprendi a usar em negociações difíceis, quando precisava esconder meus verdadeiros sentimentos. Eles entraram como um casal de comercial de TV. Ela com um vestido branco de algodão que certamente custara uma fortuna, cabelos perfeitamente arrumados em ondas suaves, maquiagem impecável.
Ele de calça social clara e camisa azul, relógio dourado no pulso, aquele sorriso ensaiado que nunca atingia os olhos. Perfeitos por fora, podres por dentro, como a casa que estavam prestes a receber. "Mamãe!" exclamou Patrícia, vindo me abraçar com um entusiasmo que beirava o cômico. "Você está linda! Esse conjunto fica maravilhoso em você!" Deixei-me ser abraçada, sentindo o perfume francês que ela usava, provavelmente comprado com dinheiro desviado das minhas contas. Antônio se aproximou, beijando-me nas duas faces com aquela intimidade forçada que sempre me causava arrepios. "Dona Zuleide, a senhora é realmente uma mãe excepcional", disse ele, com aquela voz melíflua que usava quando queria impressionar. "Não conheço ninguém tão generoso quanto a senhora." Seu Juvenal pigarreou, convidando-nos a sentar. Patrícia escolheu o lugar ao meu lado, segurando minha mão como se fôssemos melhores amigas. Antônio se posicionou estrategicamente ao lado de Cecília, provavelmente tentando ler os documentos de cabeça para baixo. "Bem, estamos aqui para a transferência da propriedade localizada no condomínio Altos do Atlântico, número 237, para o nome da senhora Patrícia Mendonça Bastos", começou seu Juvenal, colocando os óculos de leitura. "Antes de prosseguirmos, preciso confirmar se todos estão cientes dos termos e condições desta transferência." "Claro, claro", apressou-se Antônio, tamborilando os dedos na mesa. "Podemos acelerar a parte burocrática? Temos compromissos mais tarde." Troquei um olhar rápido com Cecília, que assentiu discretamente. O anzol estava lançado, e eles mordiam a isca exatamente como havíamos previsto. "Infelizmente, Sr. Bastos, no cartório não podemos acelerar procedimentos legais", respondeu seu Juvenal, com aquela formalidade que só os homens de sua geração conseguem manter. Cada documento precisa ser lido e compreendido antes da assinatura. Percebi Patrícia revirando os olhos, impaciente. Como aquela menina havia se transformado nessa mulher fria e calculista? Onde eu havia errado? A chuva intensificou-se lá fora, como se o céu compartilhasse minha tristeza. Seu Juvenal começou a ler a escritura, detalhando a localização exata do imóvel, suas dimensões, os limites da propriedade. Patrícia fingia interesse, acenando ocasionalmente, enquanto Antônio verificava o relógio a cada 2 minutos. Nenhum dos dois prestava verdadeira atenção aos detalhes, principalmente quando seu Juvenal, seguindo nossas instruções, acelerou propositalmente a leitura ao chegar na parte que mencionava o usufruto vitalício e as dívidas pendentes. E, sendo assim, a propriedade transfere-se à senhora Patrícia Mendonça Bastos, com todas as suas características, benfeitorias e obrigações associadas, conforme descrito no anexo financeiro B. "Que anexo financeiro?", interrompeu Antônio, subitamente alerta. "É apenas formalidade", interviu Cecília suavemente. "Documentação padrão para transferências imobiliárias deste valor. Nada com que se preocupar agora." Antônio pareceu hesitar por um momento, mas Patrícia apertou seu braço, silenciando-o com um olhar. Estava claro que ela não queria nada que pudesse atrasar a concretização do seu plano. Continuando, prosseguiu seu Juvenal. "Necessitamos agora das assinaturas das partes envolvidas. Primeiro a senhora Zuleide, como atual proprietária e doadora do imóvel." Com uma calma que não refletia o tumulto em meu coração, peguei a caneta que ele me oferecia. Era uma Mont Blanc antiga, presente de Carlos no nosso 10º aniversário de casamento. Assinei meu nome completo, Zuleide Almeida Mendonça, nos 3 lugares indicados, sentindo o peso de cada letra, de cada movimento da caneta. "Agora, senhora Patrícia, por favor", indicou seu Juvenal, deslizando os documentos em sua direção. Foi nesse momento que notei a mudança em sua expressão. O sorriso educado deu lugar a algo mais selvagem, mais autêntico. Um sorriso de triunfo, de vitória. Ela olhou rapidamente para Antônio, que retribuiu com um aceno quase imperceptível, e então pegou a caneta. Antes de assinar, porém, ela não conseguiu conter o que provavelmente estava guardando há anos. Virou-se para mim, com os olhos brilhando não de gratidão, mas de uma alegria cruel, e exclamou alto o suficiente para que todos na sala ouvissem: "Graças a Deus! Agora vou me livrar de você, sua velha." O tempo pareceu congelar.
Um trovão explodiu lá fora, coincidentemente, como se a natureza quisesse sublinhar o momento. Seu Juvenal deixou cair a caneta, chocado. Cecília levou a mão ao peito. E eu simplesmente fiquei ali, olhando para aquela estranha que um dia embalarei em meus braços. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia pareceu perceber o que havia feito, pois sua expressão vacilou por um segundo, antes de se recompor numa máscara de indiferença. Antônio pigarreou, tentando disfarçar o constrangimento. Patrícia está apenas brincando, tentou ele com uma risada forçada. O senso de humor dela às vezes é um pouco peculiar, mas era tarde demais. As palavras pairavam no ar, pesadas, irreversíveis, como facas que não poderiam ser desenterradas do peito. Foi então que falei com uma voz tão calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu já imaginava isso. Vi a confusão passar pelo rosto de Patrícia. Ela esperava lágrimas, súplicas, talvez até uma cena dramática. Não esperava esta aceitação tranquila, esta ausência de surpresa. "O quê?" começou ela, mas eu continuei, ainda serena. Por isso tomei algumas precauções. Fiz um sinal para Cecília, que imediatamente abriu a pasta marrom que estava ao seu lado. Dela, retirou o segundo conjunto de documentos, aqueles que Patrícia e Antônio não sabiam que existiam. "Antes de continuar com esta assinatura", disse eu, "acho que vocês deveriam estar cientes de algumas particularidades desta transferência." Deslizei os papéis na direção deles. Patrícia os pegou, ainda confusa, enquanto Antônio se inclinava para ler por cima de seu ombro. Vi seus rostos mudarem lentamente, da confusão para a compreensão e finalmente para o horror. Isso não pode ser legal", gaguejou Antônio, o primeiro a recuperar a voz. "Não podemos aceitar essas condições." "Que condições?" perguntou seu Juvenal, fingindo não saber exatamente o que estava acontecendo, conforme havíamos combinado. "Usufruto vitalício?" leu Patrícia com voz trêmula. Isso significa, querida filha", expliquei pacientemente como quem ensina uma criança, "que embora a casa passe para seu nome, eu tenho o direito legal de morar nela até o dia da minha morte. Você será a proprietária apenas no papel." Antônio arrancou os documentos das mãos de Patrícia, folheando-os freneticamente. "E isso? IPTU atrasado de 3 anos? Uma dívida com a Associação de Moradores no valor de... Problemas estruturais que exigem reforma imediata no valor estimado de..." Sua voz foi subindo de volume a cada nova descoberta. "Isso é uma fortuna, mais que o valor da casa." "Sim", confirmei, ainda mantendo a calma. Como nova proprietária, Patrícia herda não apenas o imóvel, mas todas as responsabilidades e dívidas associadas a ele. Está tudo descrito no tal anexo financeiro B que você não quis esperar para entender. O rosto de Patrícia ficou vermelho, depois branco. Seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia me olhavam com amor infantil, agora transbordavam de ódio. "Você não pode fazer isso comigo. Sou sua filha." "Sim, você é minha filha. A mesma filha que acabou de celebrar a possibilidade de se livrar de mim. A mesma filha que, junto com seu marido, vem desviando dinheiro das minhas contas nos últimos anos." Patrícia congelou. Antônio deixou escapar um som estrangulado. "Não sei do que você está falando", tentou ele, mas sua voz falhou. Cecília escolheu esse momento para intervir com sua precisão de advogada experiente. "Senhores, temos aqui uma documentação extensiva de transferências não autorizadas, cheques forjados e acessos indevidos às contas da senhora Zuleide. Conforme o artigo 171 do Código Penal, isso configura estelionato, com pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. E como se trata de crime contra a pessoa idosa, a pena é aumentada em 1/3. A chuva continuava a cair lá fora, constante, como as lágrimas que eu não derramava. Um relâmpago iluminou brevemente a sala, destacando os rostos pálidos de Patrícia e Antônio. Você não faria isso", desafiou Patrícia, mas sua voz traía a incerteza. "Não denunciaria sua própria filha à polícia." Levantei-me lentamente, apoiando as mãos na mesa de madeira antiga. "Não, Patrícia, eu não faria isso. Apesar de tudo, ainda sou sua mãe.
Por isso estou oferecendo uma alternativa. Antônio se inclinou para a frente, subitamente interessado. Sempre o negociador, sempre calculando ângulos e possibilidades. Que alternativa? Vocês têm duas opções, expliquei, sentindo um estranho poder na situação. Primeira, assinam a escritura como está, aceitando todas as condições. A casa passa para o nome de Patrícia, mas eu continuo morando nela, e vocês assumem todas as dívidas e custos de manutenção. Em troca, não apresento queixa pelos desvios financeiros. E a segunda opção? Perguntou Patrícia com a voz quase inaudível. Segunda opção, não assinam nada hoje. Saímos daqui, e amanhã cedo, apresento toda esta documentação à polícia. Vocês enfrentam um processo criminal por estelionato contra pessoa idosa, com grandes chances de condenação, considerando as provas que temos. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como o ar úmido de Recife antes de uma tempestade. Antônio e Patrícia se entreolharam, uma conversa silenciosa acontecendo entre eles. Eu podia quase ouvir os cálculos que faziam, pesando custos e benefícios, procurando uma saída que não existia. Quanto tempo temos para decidir? Perguntou finalmente Antônio, tentando ganhar tempo. Agora, respondi simplesmente. Seu Juvenal tem outros compromissos, e eu também. Decidam. Assinam ou saímos daqui diretamente para a delegacia? Mais um trovão ribombou lá fora, como se o universo estivesse aplaudindo minha firmeza recém-descoberta. Patrícia me olhava como se nunca tivesse me visto antes. E talvez realmente não tivesse. Talvez toda a sua vida ela só tivesse enxergado a mãe dedicada, a fonte inesgotável de recursos. Nunca a mulher que havia construído um negócio do zero, que havia enfrentado um mercado dominado por homens, que havia sobrevivido à viuvez precoce e a todas as tempestades que a vida havia lançado em seu caminho. E então, pressionei, vendo o relógio na parede marcar 11h45. Qual será? Antônio foi o primeiro a se manifestar, pigarreando como sempre fazia quando se sentia encurralado. Lembro-me de observar suas mãos, aquelas mãos bem cuidadas com unhas perfeitamente aparadas, tremendo levemente enquanto tentava recuperar o controle da situação. Dona Zuleide, acho que estamos todos um pouco exaltados. Ele começou, usando aquele tom conciliador que reservava para negociações difíceis. Talvez devêssemos fazer uma pausa, tomar um café e retomar esta conversa com mais calma. Olhei diretamente nos olhos dele, aqueles olhos castanhos que nunca sustentavam o olhar por muito tempo, sempre desviando quando confrontados com verdades incômodas. Não há necessidade de pausa, Antônio. A situação é bastante simples. Vocês assinam agora ou vamos à delegacia. Não há terceira opção. A chuva havia diminuído lá fora, mas o céu continuava carregado, como se esperasse o desfecho daquele drama familiar, para decidir se limpava ou despejava outra tempestade sobre Recife. Pela janela entreaberta, podia sentir o cheiro da terra molhada, misturado ao perfume adocicado do jasmim-manga no pátio interno. Patrícia parecia petrificada, como se não conseguisse processar que sua mãe, aquela mesma mãe que sempre cedeu a todos os seus caprichos, agora a enfrentava com tamanha determinação. Seus olhos, tão parecidos com os de Carlos, estavam arregalados em choque e indignação. Você planejou isso, acusou ela finalmente com a voz trêmula. Você nos atraiu para uma armadilha. Eu apenas me preparei, filha. Da mesma forma que você e Antônio se prepararam para me despojar de tudo que construí. Não é verdade. Nós apenas... Apenas o quê, Patrícia? Apenas desviaram dinheiro das minhas contas? Apenas falsificaram minha assinatura em cheques? Apenas planejaram me abandonar assim que conseguissem o que queriam? Minha voz permanecia calma, quase distante, como se estivesse falando de estranhos, e não da minha própria filha. Talvez fosse um mecanismo de defesa, uma forma de meu coração se proteger da dor lancinante de admitir que havia criado alguém capaz de tanta frieza. Vocês têm 2 minutos para decidir, anunciei, consultando o relógio de pulso que Henrique havia me dado no último Natal. Um gesto simples de carinho que Patrícia nunca havia igualado. Depois disso,
Doutora Cecília tem instruções para seguir diretamente à delegacia. Antônio e Patrícia trocaram olhares desesperados. Vi toda a arrogância anterior desmoronar, substituída pelo pânico de quem vê seus planos cuidadosamente elaborados ruírem como um castelo de areia na maré alta. "Vamos assinar!" murmurou finalmente Antônio, derrotado. "Não temos escolha." Patrícia se virou para ele, incrédula. "Você não pode estar falando sério. Esta casa é um buraco sem fundo. Vamos gastar fortunas só para manter as aparências." "É isso ou a prisão, Patrícia?" sibilou ele. Baixo o suficiente para pensar que eu não ouviria. "Podemos encontrar uma saída depois." Foi quando percebi que precisava proteger ainda mais minha posição. Eles assinariam agora, mas continuariam procurando brechas, maneiras de contornar o acordo, talvez até tentando contestar a escritura judicialmente depois. Fiz um sinal discreto para Cecília, que imediatamente entendeu minha preocupação. Ela abriu sua pasta mais uma vez e retirou um documento adicional. "Antes da assinatura final", anunciou ela com sua voz profissional, "gostaríamos que os senhores assinassem também esta declaração, reconhecendo que estão cientes de todas as condições e que aceitam voluntariamente os termos da transferência." "Que declaração é essa? Não foi mencionada antes", protestou Antônio, a desconfiança evidente em sua voz. "É apenas uma formalidade legal para garantir que ninguém possa alegar posteriormente que foi induzido ao erro ou coagido", explicou Cecília, deslizando o documento na direção deles. "Uma proteção para todas as partes envolvidas." O que Cecília não explicou, e que Antônio e Patrícia descobririam apenas mais tarde, é que aquela declaração também incluía uma confissão implícita de conhecimento sobre os desvios financeiros e uma renúncia ao direito de contestar judicialmente qualquer aspecto da transferência no futuro. Um detalhe pequeno, mas crucial, enterrado em meio ao jargão jurídico que eles, em seu desespero, não se dariam ao trabalho de ler com atenção. Enquanto eles relutantemente revisavam o novo documento, pedi licença para ir ao banheiro. Precisava de um momento sozinha, um respiro antes do ato final daquela peça dolorosa. Tranquei-me no pequeno lavabo do cartório e finalmente permiti que as lágrimas, contidas por tanto tempo, escorressem silenciosamente pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza pela situação atual, mas pelo que poderia ter sido. Pelos sonhos que alimentei quando segurei Patrícia pela primeira vez nos braços. Pela família unida que imaginei ter quando a vi dar seus primeiros passos, chamar-me de mamãe pela primeira vez, soprar as velhinhas do seu primeiro aniversário. Onde foi que tudo deu errado? Em que momento meu amor incondicional se transformou em uma fraqueza a ser explorada? Lavei o rosto com água fria, recompus a maquiagem com os poucos itens que carregava na bolsa e respirei fundo várias vezes. No espelho, vi uma mulher diferente daquela que havia entrado no cartório mais cedo. Havia uma nova determinação em meus olhos, uma força que nem eu mesma sabia que possuía. Quando voltei à sala, encontrei Patrícia e Antônio debruçados sobre os documentos, cochichando furiosamente entre si. Ao me verem, endireitaram-se rapidamente, tentando aparentar normalidade. "Algum problema com os termos?" perguntei, retomando meu lugar à mesa. Não, apressou-se Antônio, forçando um sorriso. "Apenas alguns detalhes que estávamos esclarecendo." "Ótimo. Então podemos prosseguir com as assinaturas?" Seu Juvenal, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca tensa, agora se manifestou novamente, ajeitando os óculos no nariz. "Se todas as partes estiverem de acordo, podemos finalizar o processo." Houve um momento de hesitação, como se o tempo tivesse desacelerado. Vi Patrícia olhar mais uma vez para Antônio, em busca de confirmação ou talvez de uma saída milagrosa que não existia. Vi o imperceptível aceno dele, a rendição disfarçada de estratégia. E então, com movimentos mecânicos, como se seus membros não respondessem completamente aos comandos do cérebro, ela pegou a caneta. Sua assinatura, normalmente elegante e elaborada, resultado das aulas de caligrafia que insisti que fizesse na adolescência, agora saía trêmula e insegura no papel.
Uma metáfora perfeita para como seu mundo cuidadosamente planejado desmoronava diante dos seus olhos. Antônio assinou em seguida, com aquela eficiência prática que sempre demonstrava em questões financeiras. Seu rosto estava impassível, mas eu conhecia homens como ele bem o suficiente para perceber os sinais. A mandíbula tensa, a testa levemente franzida, o olhar calculista buscando ângulos, avaliando possibilidades futuras. Está feito, declarou o seu Juvenal, carimbando os documentos com um golpe seco que ecoou na sala silenciosa. A propriedade agora está oficialmente em nome da senhora Patrícia Mendonça Bastos, com usufruto vitalício garantido à senhora Zuleide Almeida Mendonça, e todas as obrigações financeiras conforme especificado no anexo B. Houve um silêncio pesado, como se ninguém soubesse exatamente o que fazer ou dizer a seguir. Foi Cecília quem quebrou o impasse, levantando-se com a elegância profissional que sempre a caracterizava. Bem, creio que nossos assuntos estão concluídos por hoje. Seu Juvenal, agradeço a atenção e o profissionalismo de sempre. Levantei-me também, reunindo minha bolsa e meus documentos com movimentos deliberadamente lentos. Não tinha pressa agora. A urgência havia passado, substituída por uma estranha paz. Não a paz da resolução completa, mas a paz de quem deu o primeiro passo para recuperar o controle da própria vida. Vocês não podem simplesmente sair assim, protestou Patrícia, levantando-se abruptamente. Isso não acabou! Olhei para minha filha, aquela estranha que usava o rosto da minha menina, e sorri tristemente. Você tem razão, Patrícia. Isso não acabou. Na verdade, é apenas o começo. O começo do quê? Perguntou ela, desconfiada. Do seu aprendizado sobre responsabilidade e consequências. Algo que aparentemente falhei em ensinar adequadamente durante sua criação. Virei-me para sair, mas Antônio bloqueou meu caminho. Não de forma ameaçadora, mas insistente. Dona Zuleide, precisamos conversar mais sobre isso. Deve haver algum acordo que possamos fazer, alguma forma de renegociar estes termos. Olhei diretamente nos olhos dele, sem vacilar. Não há nada a renegociar, Antônio. Vocês fizeram suas escolhas muito antes de hoje. Agora precisam viver com elas. Contornei-o e caminhei até a porta, sentindo um misto de tristeza e libertação. Antes de sair, porém, virei-me uma última vez. E já que somos agora coabitantes, devo informá-los que me mudarei para a casa no final desta semana. Joana virá comigo, claro. Ela está comigo há 25 anos e não poderia deixá-la para trás. Vi o horror crescer nos olhos de Patrícia. Você vai morar conosco? Mas nós tínhamos planos. Sim, eu imagino que tinham. Infelizmente, esses planos terão que ser ajustados. Aliás, o telhado está com infiltrações sérias no quarto principal. Aquele com a bela vista para o jardim, que naturalmente será meu. Vocês precisarão providenciar o conserto antes da minha mudança. E há o IPTU atrasado que precisa ser regularizado imediatamente, antes que a prefeitura tome medidas mais severas. Saí para o corredor, acompanhada por Cecília, deixando para trás uma Patrícia boquiaberta e um Antônio visivelmente tenso. A chuva havia parado completamente agora, e um sol tímido começava a romper entre as nuvens, lançando feixes de luz dourada pelos vitrais coloridos do corredor do cartório. Você está bem? Perguntou Cecília baixinho, apertando meu braço em um gesto de apoio. Não, respondi honestamente. Mas estarei, eventualmente. Saímos para a rua molhada, onde o calor típico de Recife já começava a evaporar a água da chuva, criando uma névoa leve que dançava entre os edifícios históricos. Respirei fundo, sentindo o ar úmido encher meus pulmões, como se estivesse respirando verdadeiramente pela primeira vez em anos. O que você vai fazer agora? Perguntou Cecília, enquanto caminhávamos até seu carro estacionado. Agora, disse eu com uma determinação que surpreendeu a nós duas. Vou colocar minha casa em ordem, literalmente e figurativamente. Naquela mesma tarde, voltei à mansão dos IPs e comecei a organizar minha mudança. Não levaria tudo, claro, apenas o que realmente importava. As fotografias de Carlos e das crianças nos tempos felizes, os livros que amava, algumas peças de roupa, os documentos essenciais. O resto, os móveis antigos, as pratarias, os quadros valiosos,
deixaria para trás. Não por generosidade, mas por desapego. Havia carregado peso demais por tempo demais. Joana me ajudava a embalar minhas memórias em caixas cuidadosamente etiquetadas, ocasionalmente parando para comentar sobre algum objeto que trazia lembranças particulares. "Lembra deste, Dona Zuleide?" perguntou ela, segurando um pequeno vaso de porcelana pintado à mão. A menina Patrícia fez na escola, no Dia das Mães. Ela devia ter uns 8 anos. Peguei o vaso, passando os dedos pelas pinceladas irregulares, pelos desenhos infantis de flores e corações. Sim, eu lembrava. Lembrava do orgulho nos olhos dela quando me entregou o presente, embrulhado desajeitadamente em papel colorido. Lembrava de como ela ficou na ponta dos pés para beijar meu rosto, sussurrando: "Te amo, mamãe", com aquela sinceridade que só as crianças possuem. Onde estava aquela menina agora? Em que momento ela se perdeu, substituída por esta adulta fria e calculista que não reconhecia mais nenhum valor além do material? "Vou levar este", decidi, entregando o vaso de volta para Joana embalar. Não por ela, mas por mim, para lembrar que houve tempos melhores. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda da mansão dos Ipês, observando a lua cheia iluminar o jardim que tanto amava, refletindo sobre os estranhos caminhos que a vida nos leva. Nunca imaginei que aos 67 anos estaria essencialmente sem teto, não por falta de recursos, mas por ter sido traída pelas pessoas em quem mais confiava. No dia seguinte, recebi uma ligação de Henrique, da Europa. Como sempre, ele parecia sentir quando algo importante acontecia, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. "Mãe, está tudo bem?" Tive uma sensação estranha ontem, como se algo tivesse mudado. Contei a ele tudo o que havia acontecido. As palavras saíam mais facilmente agora, como se o choque inicial tivesse passado, deixando apenas a clareza cristalina dos fatos. Henrique ouviu em silêncio, interrompendo apenas ocasionalmente para fazer perguntas pontuais. "Quero voltar", disse ele finalmente. "Você não deveria enfrentar isso sozinha." "Não, filho. Seu lugar é aí agora, com sua família, expandindo nossos negócios. Estou bem. Na verdade, estou melhor do que estive em muito tempo." E era verdade. Apesar da dor, havia uma sensação de limpeza, como se um abscesso há muito tempo infeccionado tivesse finalmente sido drenado. A ferida ainda doía, certamente, mas agora poderia começar a cicatrizar adequadamente. Além disso, continuei, com um leve sorriso que ele não podia ver, mas talvez pudesse ouvir em minha voz: "Tenho planos." "Que tipo de planos, mãe?" perguntou ele, a preocupação evidente mesmo através da distância. "Planos para garantir que sua irmã aprenda algumas lições importantes sobre família, gratidão e respeito, da maneira mais difícil possível." Quando desliguei, senti-me mais leve, como se compartilhar a história com Henrique tivesse aliviado parte do peso. Voltei a organizar minhas coisas, agora com renovada energia. Em 3 dias, estaria me mudando para a casa no condomínio Altos do Atlântico, a mesma casa que Patrícia tanto desejou, nunca imaginando que se tornaria o cenário de sua maior lição de vida. Na manhã da mudança, recebi uma visita inesperada. Patrícia, sozinha, sem o marido que normalmente falava por ela nas situações difíceis. Estava abatida, com olheiras profundas sob os olhos, vestida de forma mais simples do que seu habitual. "Podemos conversar?" perguntou ela, parada na soleira da porta como uma estranha, não como alguém que cresceu correndo pelos corredores daquela casa. "Entre", respondi, afastando-me da porta para dar passagem a Patrícia. Observei-a caminhar hesitante pelo hall de entrada da mansão dos Ipês, como se estivesse em território desconhecido e não na casa onde passou toda a sua infância e adolescência. As caixas de mudança estavam empilhadas estrategicamente pela sala, algumas já fechadas e etiquetadas, outras ainda abertas, esperando os últimos itens. Joana trabalhava silenciosamente na cozinha, preparando o café da manhã que eu mal havia tocado, preocupada demais com os acontecimentos dos últimos dias para sentir fome. Patrícia parou no meio da sala, olhando para as caixas com uma expressão difícil de decifrar. Parte culpa, parte raiva,
parte desespero. Estava vestida de forma simples, com jeans e uma blusa branca básica, os cabelos presos num rabo de cavalo descuidado, tão diferente da mulher impecavelmente arrumada que entrou no cartório dias atrás, confiante em sua vitória iminente. "Você realmente vai fazer isso?", disse ela finalmente, não como pergunta, mas como constatação. "Vai mesmo se mudar para aquela casa?" "Sim", confirmei, sentando-me na poltrona de leitura que ainda não havia sido embalada. Aquela mesma poltrona onde li tantas histórias para ela quando criança, nas noites em que os trovões a assustavam. "A mudança está marcada para hoje à tarde." Patrícia respirou fundo, como se reunisse coragem para o que viria a seguir. Percebi que suas mãos tremiam levemente, e por um breve momento, vi novamente a menina vulnerável que costumava correr para meus braços quando se machucava. "Mamãe, isso é loucura!", começou ela com a voz controlada. "Você não pode simplesmente se mudar para nossa casa. Não há espaço para todos nós. Não desse jeito." "Sua casa?", repeti, com uma calma que não sentia por dentro. "Você quer dizer, a casa que eu comprei e transferi para seu nome, com a condição explícita de manter meu direito de moradia vitalícia? Essa casa?" Ela passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que herdou do pai. Carlos fazia exatamente o mesmo movimento quando se sentia encurralado em alguma situação difícil. "Você sabe que não era isso que tínhamos planejado", murmurou ela, evitando meu olhar. "Foi um mal-entendido." "Um mal-entendido?", deixei escapar uma risada seca, sem humor. "Patrícia", você gritou, no cartório, na frente de testemunhas, que finalmente iria se livrar dessa velha. "Não me parece que haja muito espaço para mal-entendidos nisso." Ela enrubesceu, parte vergonha, parte irritação por ser confrontada tão diretamente. Foi um momento de frustração. Não era o que eu realmente queria dizer. "E os desvios de dinheiro das minhas contas?", perguntei, mantendo a voz baixa, mas firme. "Também foram momentos de frustração? Os cheques falsificados com minha assinatura? As transferências não autorizadas? As tentativas de acessar meus documentos da fábrica?" Patrícia empalideceu visivelmente. Parecia que ela havia esquecido, ou talvez nunca tivesse realmente compreendido, o quanto eu sabia sobre suas atividades ilícitas. "Foi Antônio", sussurrou ela, como se jogar o marido debaixo do ônibus pudesse salvá-la. "Ele me convenceu. Disse que era apenas um empréstimo temporário, que reporíamos tudo antes que você percebesse." Olhei para minha filha, essa mulher que eu havia carregado em meu ventre, amamentado em meus seios, embalado em noites sem fim, e senti uma mistura de tristeza e decepção tão profunda que parecia corroer meu próprio ser. "E você acreditou? Ou escolheu acreditar porque era conveniente?" Ela não respondeu imediatamente. Caminhou até a janela que dava para o jardim, o mesmo jardim onde costumava brincar com suas bonecas, onde comemoramos tantos aniversários, onde plantei cada flor com minhas próprias mãos. "As coisas não estão bem entre nós", confessou finalmente, ainda de costas para mim. "Antônio e eu estamos com problemas financeiros sérios. Os negócios dele não deram certo, temos dívidas. Precisávamos de um recomeço. E esse recomeço incluía se livrar de mim e tomar posse de tudo que construí ao longo da vida?" Ela se virou, e vi lágrimas genuínas em seus olhos, as primeiras que via ali em muito tempo. "Não era para ser assim. Nós apenas o quê, Patrícia? Apenas planejavam me colocar em algum asilo barato? Ou talvez me deixar num cantinho da mansão, como um móvel antigo que ninguém tem coragem de jogar fora, mas também não quer realmente ver?" Minhas palavras a atingiram como bofetadas. Ela se encolheu visivelmente, as lágrimas agora escorrendo livremente pelo rosto que, apesar de tudo, ainda era tão parecido com o meu quando jovem. "Mãe, por favor", implorou ela, dando um passo em minha direção. "Podemos consertar isso. Deve haver uma solução que funcione para todos nós." Levantei-me da poltrona, sentindo o peso dos meus 67 anos, cada um deles marcado por sacrifícios, lutas e, ultimamente, desilusões. "Sim, há uma solução, e é exatamente a que estabelecemos no cartório."
Vou me mudar para a casa hoje. Vocês podem escolher. Ou vivem sob o mesmo teto comigo, assumindo todas as responsabilidades financeiras da propriedade, ou procuram outro lugar para morar. A escolha é de vocês. Mas isso é injusto, protestou ela, a voz subindo uma oitava. Você sabe que não podemos pagar por outra casa agora. E como vamos arcar com todas aquelas dívidas do imóvel? Injusto? Repeti, sentindo uma raiva fria se solidificar em meu peito. Você quer falar de injustiça, Patrícia? Injusto foi eu trabalhar 16 horas por dia durante anos para dar a você e seu irmão tudo do melhor. Injusto foi eu abrir mão da minha saúde, da minha vida social, de possíveis novos amores após a morte do seu pai. Tudo para garantir que vocês nunca sentissem falta de nada. Injusto foi eu investir cada centavo na sua educação, nos seus caprichos, nos seus sonhos, apenas para descobrir que você e seu marido planejavam me descartar como lixo usado assim que conseguissem o que queriam. Minha voz não se elevou em momento algum, mas cada palavra saiu carregada do peso de décadas de sacrifício e meses de traição recém-descoberta. Patrícia recuou como se tivesse sido fisicamente atingida. Quanto às dívidas, continuei recuperando a compostura, vocês descobrirão, como eu descobri ao longo da vida, que há sempre um jeito quando não há escolha. Talvez seja a hora de Antônio conseguir um emprego de verdade, em vez de inventar negócios que nunca dão certo. Talvez seja a hora de você usar seu diploma de moda, que custou uma pequena fortuna, para realmente trabalhar e construir uma carreira. Talvez seja a hora de vocês dois crescerem e assumirem responsabilidades, como adultos. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não ditas e verdades dolorosas finalmente expostas. Patrícia enxugou as lágrimas com as costas das mãos, num gesto que me lembrou dela aos 7 anos, quando caiu da bicicleta e ralou os joelhos. E se nós realmente não conseguirmos? Perguntou ela, com uma vulnerabilidade que não via há anos. E se as dívidas forem grandes demais? Suspirei profundamente, sentindo o cansaço de toda aquela situação pesar sobre meus ombros. Então vocês aprenderão a lição mais valiosa que eu poderia ter lhes ensinado. Mas aparentemente falhei. Que ações têm consequências, Patrícia? Que não se pode construir felicidade à custa do sofrimento alheio. Que família deveria significar mais do que uma fonte conveniente de recursos. Nesse momento, Joana apareceu na porta da cozinha, hesitante. Dona Zuleide, os rapazes da mudança ligaram. Chegarão em 1 hora. Obrigada, Joana, respondi, sem tirar os olhos de Patrícia. Já estamos quase terminando aqui. Patrícia olhou em volta, para as caixas, para os espaços vazios onde antes havia fotografias familiares, para os contornos mais claros na parede onde quadros haviam sido retirados. Você vai mesmo fazer isso, disse ela. Novamente uma constatação, não uma pergunta. Vai realmente me forçar a viver com você naquela casa cheia de problemas? Não estou forçando nada, filha. Estou simplesmente exercendo meu direito legal, garantido em contrato que você assinou voluntariamente. Quanto a viver juntos, bem, essa é uma decisão que cabe a você e Antônio. Vocês podem escolher outro lugar para morar, se preferirem. Com que dinheiro? Perguntou ela, a amargura evidente em sua voz. Você sabe muito bem que não temos condições. Como eu disse, sempre há um jeito quando não há escolha. Vocês poderiam vender aqueles carros de luxo que tanto se orgulham de exibir. Poderiam abrir mão das viagens internacionais, das bolsas de marca, dos jantares em restaurantes caros. Poderiam, imagine só, viver dentro das próprias possibilidades, como a maioria das pessoas. Patrícia me encarou com uma mistura de raiva e desespero. Eu podia quase ver os pensamentos correndo por trás daqueles olhos, tão parecidos com os meus, e ainda assim, refletindo uma alma tão diferente. Você está fazendo isso por vingança, acusou ela. Está nos punindo. Balancei a cabeça lentamente. Não, Patrícia. Estou fazendo isso por necessidade, por sobrevivência, porque aprendi da maneira mais dura que não posso confiar em você e Antônio para cuidarem de mim quando eu realmente precisar. Caminhei até uma das caixas abertas e retirei o pequeno vaso de porcelana que ela havia feito para mim décadas atrás. Segurei-o com cuidado, mostrando-o a ela. Lembra disso?
Você o fez na segunda série, para o Dia das Mães. Disse que era para eu colocar flores do nosso jardim, para que pudesse vê-las da minha cama quando acordasse. Ela olhou para o vaso e algo em seu rosto mudou. Um lampejo de reconhecimento, talvez até de vergonha. Eu lembro, murmurou ela. Usei as cores que você mais gostava. Sim, e eu o guardei todos esses anos, mesmo depois que você cresceu e decidiu que presentes feitos à mão eram coisa de pobres. Vou levá-lo para a nova casa. Não para me lembrar da menina que você foi, mas para me lembrar de que as pessoas mudam, nem sempre para melhor. Devolvi o vaso cuidadosamente à caixa e me virei para ela. Acho que não temos mais nada a conversar, Patrícia. Os rapazes da mudança chegarão em breve e ainda tenho coisas para organizar. Estarei na casa às 4 da tarde. Se você e Antônio decidirem continuar morando lá, espero que meu quarto, o principal, com vista para o jardim, esteja pronto e com o vazamento do teto consertado. Ela ficou ali parada, como se não soubesse o que fazer ou dizer a seguir. Finalmente, com um suspiro derrotado, caminhou em direção à porta. Antes de sair, porém, virou-se uma última vez. Isso não vai funcionar, mãe. Você sabe disso. Nós vamos nos matar vivendo sob o mesmo teto. Olhei para minha filha. Realmente olhei para ela. E vi não apenas a mulher ingrata que havia tentado me trair, mas também todos os erros que cometi em sua criação. A maneira como a mimei, como cedi a seus caprichos, como nunca estabeleci limites claros. Talvez, respondi honestamente, ou talvez, apenas talvez, isso seja exatamente o que todos nós precisamos para finalmente crescer. Você como pessoa, eu como mãe. Patrícia saiu sem dizer mais nada, fechando a porta com mais força do que o necessário. Através da janela, via entrar em seu carro importado e partir, provavelmente para contar a Antônio sobre o fracasso de sua missão conciliatória. Joana se aproximou cautelosamente, como se temesse interromper meus pensamentos. A senhora está bem, dona Zuleide? Respirei fundo, sentindo o aroma familiar da minha casa. Madeira antiga, livros, o perfume suave das flores do jardim entrando pela janela aberta. Não, Joana, não estou bem, mas estarei. As horas seguintes passaram num borrão de atividade. Os rapazes da mudança chegaram, carregaram as caixas, desmontaram os poucos móveis que eu havia decidido levar. Caminhei uma última vez por cada cômodo da mansão dos Ipês, despedindo-me silenciosamente de cada memória, cada marca na parede, cada cantinho que testemunhou os altos e baixos da minha vida. No quarto de Patrícia, ainda decorado como ela deixou quando saiu para a faculdade, parei mais tempo. Toquei a colcha rosa que ela tanto amava, os ursinhos de pelúcia alinhados na prateleira, as fitas de participação em competições escolares penduradas orgulhosamente na parede. Onde estava aquela menina doce agora? Em que momento ela se transformou na mulher fria que gritou: "Agora vou me livrar de você, sua velha", com tanta convicção? Talvez nunca houvesse uma resposta clara para essa pergunta. Talvez fosse uma combinação de muitos fatores. Meus erros como mãe, a ausência precoce do pai, as companhias que escolheu, os valores distorcidos que acabou abraçando. Ou talvez algumas pessoas simplesmente nasçam com um vazio dentro delas que nada consegue preencher. Nem amor, nem dinheiro, nem status. Quando finalmente chegamos à casa no condomínio Altos do Atlântico, já passava das 4 da tarde. O céu de Recife começava a ganhar tons alaranjados, anunciando o fim de mais um dia. A casa estava silenciosa. Nenhum sinal de Patrícia ou Antônio. Percebi que eles haviam feito algumas alterações às pressas. O quarto principal estava limpo, com lençóis novos na cama, e o vazamento no teto havia sido temporariamente coberto com uma lona. Joana começou a desempacotar nossas coisas, organizando a cozinha com a eficiência de quem conhece profundamente os hábitos da patroa. Eu caminhei até o jardim, bem menor que o da mansão dos Ipês, e claramente negligenciado há muito tempo. As plantas estavam secas, o gramado invadido por ervas daninhas, as árvores precisando desesperadamente de poda. Abaixei-me e toquei a terra ressecada, sentindo sua textura entre meus dedos. Terra é terra.
não importa onde esteja. Com os cuidados certos, até o jardim mais negligenciado pode florescer novamente. Talvez fosse um bom projeto para ocupar meu tempo. Transformar aquele pedaço abandonado de terra em algo vivo novamente. O som de um carro estacionando interrompeu meus pensamentos. Levantei-me com certa dificuldade, os joelhos já não eram os mesmos, e caminhei de volta para a casa. Pela janela da sala, vi Patrícia e Antônio saindo do carro, carregando algumas sacolas de supermercado. Seus rostos estavam tensos, as posturas rígidas, como soldados marchando para uma batalha que sabiam que não podiam vencer. Respirei fundo e abri a porta para recebê-los. Não sabia exatamente o que o futuro reservava para nós três naquela casa estranha, com seu telhado comprometido e suas paredes que escondiam tantos problemas. Mas sabia que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha própria vida. E isso, por si só, já era uma vitória. "Bem-vindos", disse simplesmente, observando suas expressões desconfortáveis. "Acho que temos muito a conversar sobre como será nossa convivência." E assim começou o capítulo mais estranho e inesperado da minha vida, morando com minha própria filha e seu marido. Não como a mãe submissa que eles esperavam explorar, mas como a mulher forte que finalmente havia aprendido a estabelecer limites. Uma lição que deveria ter ensinado a Patrícia décadas atrás, mas que nunca é tarde demais para aprender. Hoje se completam exatamente 2 anos desde aquele dia em que entrei pela primeira vez na casa do condomínio Altos do Atlântico como moradora oficial. 2 anos de aprendizados, confrontos, lágrimas e, surpreendentemente, alguns momentos de reconciliação que eu jamais imaginei possíveis. A convivência inicial foi exatamente como imaginei, tensa, silenciosa, carregada de ressentimentos não expressos. Patrícia e Antônio tentaram de todas as formas tornar minha permanência insuportável, deixando a televisão em volume alto durante a madrugada, esquecendo de me avisar sobre compromissos importantes, ignorando minhas solicitações mais básicas sobre a manutenção da casa. Mas eu não cedi. Com a paciência que apenas 6 décadas de vida podem proporcionar, mantive-me firme em minha posição. Quando o telhado finalmente desabou completamente após uma tempestade particularmente forte, insisti que fosse consertado imediatamente, mesmo que isso significasse que Antônio precisaria vender seu carro importado para cobrir os custos. Quando a conta de IPTU atrasada chegou com multa e juros estratosféricos, permaneci inabalável em minha recusa de contribuir financeiramente. Afinal, a propriedade estava em nome de Patrícia, e as responsabilidades financeiras eram todas dela, conforme o acordo. O primeiro ponto de virada veio cerca de 6 meses após minha mudança. Antônio, finalmente confrontado com a realidade de que não havia saída fácil da situação, aceitou um emprego como vendedor em uma loja de produtos químicos. Um trabalho honesto, com salário fixo, bem diferente dos negócios internacionais que ele tanto se orgulhava de gerenciar. A humildade forçada não lhe caiu bem inicialmente, mas aos poucos, vi nele algo que nunca havia notado antes. Um certo alívio por finalmente ter estabilidade, por não precisar mais inventar esquemas e histórias para manter as aparências. Patrícia demorou mais a se adaptar. Nos primeiros meses, oscilava entre crises de raiva dirigidas a mim e longos períodos de depressão silenciosa, trancada no quarto que dividia com Antônio, o segundo melhor da casa, já que eu ocupava o principal, como havia deixado claro desde o início. Foi Joana, com sua sabedoria simples e direta, quem primeiro conseguiu estabelecer algum tipo de conexão com ela. "Sabe, menina Patrícia", ouvi Joana dizer a ela certa tarde, enquanto dobravam roupas na lavanderia. "Sua mãe podia ter feito muito pior. Podia ter entregado vocês à polícia com todas aquelas provas. Podia ter cortado vocês completamente da vida dela. Em vez disso, ela escolheu uma forma dura, mais honesta, de ensinar uma lição." Não ouvi a resposta de Patrícia, mas nas semanas seguintes, notei pequenas mudanças em seu comportamento. Um bom dia, murmurado durante o café da manhã. Uma xícara de chá deixada na mesa de cabeceira quando fiquei resfriada. Perguntas hesitantes sobre a fábrica, sobre como eu havia conseguido mantê-la funcionando todos aqueles anos sozinha. O jardim tornou-se meu refúgio e, eventualmente,
um inesperado ponto de encontro. Comecei a trabalhar nele todas as manhãs, removendo ervas daninhas, plantando flores, trazendo vida de volta àquele pedaço de terra negligenciado. Certa manhã, para minha surpresa, Patrícia apareceu ao meu lado, vestida com roupas simples e luvas de jardinagem. "Posso ajudar?" perguntou ela, sem me olhar diretamente. "Lembro que você sempre dizia que jardinar é mais fácil com 4 mãos." Trabalhamos lado a lado naquela manhã e em muitas outras que se seguiram. Entre mudas plantadas e terra revirada, palavras começaram a fluir, primeiro sobre assuntos seguros e neutros, depois, gradualmente, sobre feridas mais profundas. "Por que você fez isso, mãe?" perguntou ela finalmente em uma tarde particularmente quente, enquanto plantávamos bromélias no canteiro frontal. "Por que não simplesmente me deserdou, ou me denunciou, ou, sei lá, qualquer coisa menos isso?" Sentei-me nos calcanhares, encarando-a diretamente. "Por que te deserdar seria fácil demais? Para mim e para você. Denunciar seria cruel demais, apesar de tudo. Mas isso nos forçou a olhar uma para a outra. Realmente olhar, pela primeira vez em décadas." Ela considerou minhas palavras em silêncio, continuando a cavar pequenos buracos para as mudas. "Sabe o que é mais difícil de aceitar?" disse ela finalmente. "Que no fundo você estava certa. Sobre tudo. Sobre Antônio, sobre mim, sobre como vivíamos em uma fantasia insustentável. Aquela conversa não resolveu tudo, claro. Houve muitas outras discussões, muitos outros momentos de tensão. Mas foi um começo. Um pequeno broto de honestidade crescendo em meio ao jardim de ressentimentos que havíamos cultivado por tanto tempo. Henrique voltou da Europa para uma visita 6 meses depois, trazendo a esposa e meu neto, que eu conhecia apenas por chamadas de vídeo. Sua presença catalisou mais mudanças em nossa estranha dinâmica familiar. Ver os 2 irmãos juntos novamente, observar como Patrícia interagia com o sobrinho, com uma gentileza que eu quase havia esquecido que ela possuía, trouxe à tona memórias de tempos mais simples, quando éramos apenas uma família tentando seguir em frente após a perda de Carlos. Hoje, nossa convivência ainda está longe de ser perfeita. Há dias difíceis, há discussões, há momentos em que antigas mágoas ressurgem com força total, mas há também jantares compartilhados onde conseguimos rir juntos. Há projetos em comum, como a reforma completa que finalmente conseguimos fazer na casa, com cada um contribuindo de acordo com suas possibilidades. Há, principalmente, um respeito mútuo que nunca existiu antes. Um reconhecimento de que somos todas pessoas imperfeitas, tentando fazer o melhor que podemos com as ferramentas emocionais que possuímos. Antônio foi promovido recentemente a gerente regional da empresa onde trabalha. Patrícia começou um pequeno negócio de consultoria de moda, usando finalmente o diploma pelo qual tanto lutei para proporcionar a ela. E eu redescobri partes de mim mesma que havia perdido ao longo do caminho, enquanto tentava ser apenas mãe, apenas empresária, apenas viúva. Se você está assistindo esta história no canal Vovó Lembrou, talvez esteja se perguntando qual é a lição aqui. Não sei se tenho uma resposta simples. Talvez seja sobre como o amor verdadeiro às vezes precisa ser firme. Talvez seja sobre como nunca é tarde demais para estabelecer limites saudáveis, mesmo com aqueles que mais amamos, ou especialmente com eles. Talvez seja simplesmente sobre como famílias são complicadas, imperfeitas e ainda assim fundamentalmente importantes em nossas vidas. O que aprendi nestes últimos 2 anos é que perdoar não significa esquecer, nem significa permitir que os mesmos comportamentos nocivos se repitam. Perdoar significa abrir espaço para um novo tipo de relacionamento, construído sobre bases mais honestas. Minha história ainda está sendo escrita, como a de todos nós. Não sei o que os próximos capítulos trarão para mim, para Patrícia, para Antônio, mas sei que enfrentarei o que vier com a mesma determinação que me trouxe até aqui. Não mais como vítima das circunstâncias ou das manipulações alheias, mas como protagonista da minha própria narrativa. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que deixe seu comentário abaixo. Gostaria muito de saber se você já passou por algo semelhante, como lidou com traições familiares,
ou que lições tirou das minhas experiências. Seus comentários não são apenas números para este canal. São conexões reais, são histórias compartilhadas, são mãos estendidas através da distância. Não se esqueça também de se inscrever no canal Vovó Lembrou, para acompanhar mais histórias como esta. Acredite, tenho muito mais para compartilhar das minhas 7 décadas de vida, e cada experiência traz consigo aprendizados que talvez possam iluminar seu próprio caminho. Se esta história significou algo para você, também gostaria de pedir que deixe seu like. É um gesto simples, mas que ajuda imensamente este canal a alcançar mais pessoas que poderiam se beneficiar destas narrativas de vida real. E se você puder, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações para cobrir os custos de produção. Produzir conteúdo diário de qualidade exige recursos, tempo e dedicação. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias como a minha todos os dias, com a qualidade que você merece. Este canal nasceu da crença de que nossas histórias importam, que nossas experiências podem servir de farol para outros navegando em mares turbulentos similares. Cada doação recebida através do Valeu Demais é investida diretamente na produção de novos vídeos, na melhoria do equipamento, na pesquisa de novas histórias que merecem ser contadas. Agradeço profundamente por você ter ficado até o final da minha história. Por ter ouvido o relato de uma senhora de 67 anos sobre traição, perdão, limites e recomeços. Em um mundo cada vez mais acelerado, saber que você dedicou seu tempo a escutar minha jornada me enche de gratidão. Até o próximo vídeo, aqui no Vovó Lembrou. Porque nossas memórias são mais que apenas lembranças. São lições que precisam ser compartilhadas.